Shalom, povo de Deus! Que privilégio, hein? Momento de pastoreio, dia 25 de dezembro. Você sabe que o Natal é a maior expressão do amor de Deus. E foi pensando em uma música que ela exalta o amor de Deus, que a gente ficou com vontade de começar juntos aqui, te convidando a louvar conosco sobre a graça de Deus que é revelada no nascimento do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. É o amor de Deus na história. Vamos louvar? Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva em poderosa salvação, luz que me alcançou da escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, pobre pecador, logo eu, fraco e não devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva em poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu,
Deus. Quem que nasceu para salvar? Que verdade que é essa, que está além da história da narrativa? Você sabe a resposta. O nome dele é Jesus. Queria te convidar a nós exaltarmos o nascido para salvar. É o que nós celebramos no Natal. Uma verdade acima da história, uma promessa daquilo que virá. Há só um nascido pra salvar, Jesus. Uma luz que vence a escuridão. Existe um reino que nunca passará. Liberdade aos presos e cativos. Jesus, Jesus, caminha sobre as águas, tua voz controla os mares. Aquele que andou na fornalha, o sangue do cordeiro, corrido do leão, carregas a cura nas mãos. Jesus, meu refúgio no dia da angústia, meu abrigo quando a noite vem. Calma voz, calma tempestade, é Jesus, Jesus, caminha sobre as águas, tua voz controla os mares. Aquele que andou na fornalha, o sangue do cordeiro, rugido do leão, carregas a cura nas mãos. Jesus, Messias, Salvador, em teu nome há poder. Minha rocha, Redentor, há poder em Jesus, em Jesus. Caminha sobre as águas, tua voz controla os mares. Aquele que andou na fornalha, o sangue do cordeiro, rugido do leão, carregas a cura nas mãos. Deus caminha sobre as águas, tua voz controla os mares. Aquele que andou na fornalha, o sangue do cordeiro, rugido do leão, carregas a cura nas mãos. Jesus, Há poder no nome, Jesus, não há outro como Jesus.
Louvado seja o Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Bem, vamos lá. Hoje nós temos um momento muito especial, né? Deixa eu puxar essa câmera aqui para mais perto. Acho que vai ficar melhor. Isso. Nós estamos nesses dias, nesse nosso horário, nosso momento de pastoreio, tratando sobre a narrativa histórica mais impactante do mundo. É o nascimento de Jesus. Hoje, para nós, ficou reservado um texto muito precioso. O livro é o livro de Hebreus, o capítulo é o capítulo 1. E eu queria que nós fôssemos a essa leitura e queria que você se animasse, porque nós falaremos sobre essa supremacia da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E talvez até entendendo o porquê que nós não hesitamos em celebrar o Natal da maneira mais efusiva, mais animada que nós podemos. Vamos à leitura do texto? Hebreus capítulo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também ele fez o universo. Ele, Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Muito interessante. Até aqui, nesse versículo 4, a gente tem tudo que a gente quer conversar aqui hoje. Mas eu queria ler um pouco mais, porque Hebreus talvez seja o livro do Novo Testamento que mais nos ajuda a ler o Velho Testamento. Hebreus tem essas lentes que nos fazem encontrar o caminho da história bíblica de todo o Velho Testamento para o seu clímax, para a sua verdadeira mensagem, que é a mensagem da salvação do Senhor Jesus. A partir daqui, ele vai reforçar por que Jesus ele é maior do que os anjos, do que todas as coisas. Então me permitam ler até o versículo 8. Pois a qual dos anjos jamais foi dito, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez que tenha dito, eu lhe serei por pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, Deus diz, aquele que aos seus anjos faz ventos e aos seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Até aqui, conquanto o restante do capítulo, ele tem essa lógica. Não sei se você percebeu, mas me permita reforçá-la. A lógica do escritor de Hebreus é: Jesus é o Supremo. Jesus é o próprio Deus. Jesus é maior que os profetas. Jesus é maior que os anjos. Na verdade, veja que coisa linda. Ele trata da pessoa do Senhor Jesus como aquele que em várias passagens do Velho Testamento foi dito. Deus dizendo que ele era o seu filho. Deus dizendo que os anjos devem adorá-lo. Ele dizendo que o Filho é quem tem o trono para todo sempre. Gente, isso é lindo. Nós vamos passear por isso tudo aqui, tá bom? O livro de Hebreus é esse livro maravilhoso. É um livro que existe dúvida e discussão a respeito de quem foi o autor, mas uma coisa é certa. O Espírito Santo, ele usa o autor de Hebreus para, de uma maneira cirúrgica, maravilhosa, mostrar que toda a Escritura Sagrada, ela foi escrita, delineada, ela foi
especificamente direcionada para revelar a pessoa do Senhor Jesus. E o escritor de Hebreus escreve isso para irmãos que estavam vivendo momentos bem difíceis. Eles não entendiam como era possível lidar com tanto sofrimento, mesmo servindo a um Deus Todo-Poderoso. E o que o escritor de Hebreus vai falar é que nós já temos o que fará diferença em todos os momentos da vida. Nós já temos o Senhor Jesus. E hoje nós precisamos conversar sobre isso. Por quê? Por que nós celebramos com tanta efusividade o nascimento do nosso Senhor Jesus? Porque Ele é o clímax da história, Ele é o resplendor da glória do próprio Deus, Ele fez a purificação dos pecados, Ele tem um trono para todo sempre, Ele transforma e dá nova identidade a todos aqueles que são dele. Então é isso que nós queremos conversar. Bem, iniciando aqui no livro de Hebreus, veja que coisa interessante. Ele começa dizendo que Deus, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados pelos profetas, nos últimos dias, Deus nos fala por Jesus. Gente, isso aqui é fantástico. Se você caminhou pelo momento de pastoreio, se você é um estudioso das Escrituras, você sabe que durante todo o Velho Testamento você tem homens de Deus levantados para serem boca de Deus no meio do povo. E há uma marca muito interessante dos profetas, porque os profetas dizem, assim disse o Senhor. E eles então traziam a palavra para o povo, não é verdade? E é muito interessante porque você tem organizações de pensamentos que os profetas levaram para o povo de Deus que não são tão simples, né? Não são tão simples. Mas olha o que está sendo dito aqui. Deus se revelou muitas vezes, de muitas maneiras pelos profetas, mas nos últimos dias ele se revela pelo seu Filho. Interessante, eu ouvi um comentarista dizendo que essa expressão de muitas vezes, de muitas maneiras, ela significa que Deus no passado falou em muitos pedaços. É como uma figura de um quebra-cabeça. É como se Deus se revelou em muitos pedaços. Mas agora, Ele se revela na pessoa do seu Filho nos últimos dias. Isso daqui tem um efeito maravilhoso. Por quê? Porque mostra aquilo que na teologia muitas das vezes nós falamos. É a chamada revelação progressiva de Deus. Deus vem se revelando lá desde o início, com Moisés, que escreve o Pentateuco, é o Deus Criador. Então ele revela lá na narrativa da criação como que nasce o pecado no coração do ser humano, aquela vontade de ser como o próprio Deus, a separação de Deus, e a partir daí um caminho de Deus com o homem. E tudo isso é como se fosse uma série de quebra-cabeças que fossem revelando um plano formidável e fantástico do Senhor. Qual era o plano? O plano de Deus não é apenas revelar passos, comportamentos, formas para que você se aproxime dele. Não. Os pedaços com que Deus vai se revelando era uma forma de Deus ir mostrando que, no fundo, Ele quer revelar Ele para nós. E revelar Ele significa não apenas ser um Deus distante, que entrega requisitos para que você cumpra. É um Deus que Ele vem ao nosso encontro para se relacionar conosco. Isso é Jesus. Jesus é essa revelação plena de Deus para nós. Agora, olha que interessante. Se o escritor disse que no passado Deus falou em muitos pedaços, de muitas maneiras pelos profetas, nos últimos dias, olha que expressão curiosa. Nas escrituras, a expressão nos últimos dias
tem a ver com esse tempo que vai desde a primeira vinda de Cristo até quando ele voltar, que ainda não aconteceu, até quando esse mundo acabar. Quer dizer que o escritor de Hebreus ele tem um pensamento que talvez seja o resumo que eu queria que você entendesse. Na revelação progressiva de Deus, os pedaços todos das Escrituras vão nos levando a ter a expectativa da vinda do Messias, do Salvador. E sabe quem é? Ele é próprio Deus. Ele é o Filho de Deus, em essência é o próprio Deus, que ele revela o próprio Deus e ele é a última revelação. Não há mais revelação. Preste atenção, não há mais alguém que venha dizer, eu tenho mais um pedacinho da revelação de Deus. Não, a plenitude de Deus se revelando a nós é Jesus, é a plenitude do seu Filho, que é Deus em essência, vindo se relacionar conosco. Quer dizer que Hebreus nos ajuda a entender algo que é maravilhoso para a nossa fé. O Deus que se revelou de muitas maneiras, muitas vezes pelos profetas, todos os 39 livros do Velho Testamento, entrando pela seara do Novo Testamento, João Batista, o último profeta, todos esses pedacinhos eram para ultimar a revelação plena de Deus em Jesus. Não há mais pedaço a ser revelado. O que há é a pessoa de Jesus para nós o conhecermos mais e mais. E isso é tão interessante, porque você quer saber como é que o escritor de Hebreus fala sobre Jesus? Veja o versículo 3. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Gente, não te chama atenção o escritor de Hebreus, na instrumentalidade do Espírito, ter essa grande percepção? Quem é Jesus? Ele é o resplendor da glória de Deus e é a exata expressão do ser de Deus. Sabe por que nós comemoramos o Natal? Sabe por que nós exaltamos tanto o nome e a pessoa do Senhor Jesus? Porque Jesus é essa forma de expressão exata do ser de Deus, manifestando a glória de Deus, revelando Deus para nós. Não tem jeito de ser mais claro que isso. Jesus é maior que Moisés. Jesus é maior que Abraão. Jesus é maior do que os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Lembra de todos os profetas menores? Jesus é maior do que os anjos. Lembra dos anjos? No Natal, os anjos são mensageiros. Os anjos falam com Maria. Olha, não precisa ter medo. O que é gerado em você é do Espírito. Você vai colocar o nome dele de Jesus. Ele será o salvador do pecado, do povo dos seus pecados. Ele vem para José e diz, não tenha medo de receber Maria por sua esposa. O que nela é gerado é do Espírito. Ele será o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O anjo vem para os pastores, não tenham medo. Eu trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Miguel, Gabriel, arcanjo, querubim, serafim, todos eles são chamados nas Escrituras a adorar o Filho, Jesus. Só há uma única possibilidade de que os próprios anjos sejam chamados a adorar a pessoa do Senhor Jesus. É se ele em essência for Deus. Isso aqui é tão interessante porque vocês sabem que existem algumas seitas que elas não entendem quem é Jesus. Existem muitas pessoas que, como não é possível afastar o Jesus histórico, o que algumas pessoas falam? Jesus foi um grande mestre, foi um professor de escola, que maravilha, que filósofo, sociólogo, antropólogo, o Senhor Jesus, muito iluminado. Balela, quem fala isso não entendeu nada. Veja que interessante, eu vou dar só um exemplo para vocês. Lembra que ele foi aqui citando sobre o que foi dito a respeito de Jesus lá no Velho Testamento? Deixa eu dizer uma coisa. Aqui, no Velho Testamento, é dito que
foi dito aos anjos, aquele que aos seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Veja que coisa interessante. Ele cita o Salmo 104 para dizer que aquilo que está escrito lá no Salmo 104, aquilo que está escrito no Salmo 45 dizia respeito a Jesus. Então vou só te dar uma dica. Suponhamos que bate na sua porta, talvez, quem sabe, até um testemunha de Jeová, ou alguém que vai dizer, não, esse negócio de Jesus, isso aí é idolatria. Não. Pede para ele abrir a Bíblia lá no Salmo 45 e diz, escuta, lê para mim aí o que está escrito no versículo 6. Ele vai dizer, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. E você então pergunta para ele, escuta, o salmista está falando de quem aí nesse versículo 5? E aí você vai ouvi-lo dizer, não, aqui ele está falando de Deus. Você vai dizer, muito bem, Salmo 45, versículo 5, está falando de Deus. Abre comigo aqui em Hebreus no capítulo 1. Abre aqui em Hebreus no capítulo 1 e lê para mim o versículo 8. Mas acerca do Filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Então você pergunta para ele, se o Salmo 45, 5 é sobre Deus, e aqui em Hebreus 1 usa a mesma expressão dizendo que é Deus falando acerca do Filho, então é em relação a quem que o Salmo 45, 5 diz respeito? E aí você vai vê-lo sem palavras, porque é impressionante perceber que aquilo que o salmista no Salmo 45, no Salmo 104 faz alusão a Deus, Hebreus tem as lentes que nos ajudam a interpretar dizendo que aquilo é sobre Cristo. Por quê? Porque Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus e ele é a expressão exata do ser de Deus. Uau! Queridos, talvez seja uma das coisas mais fantásticas para entendermos. O Deus criador dos céus, da terra, do mar, de tudo quanto neles há. O Deus que não tem início e não tem fim. Um Deus que se revela em uma comunhão plena eterna, porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus, para que eu e você não vivêssemos por uma eternidade da ira de Deus, no inferno eterno, por conta dos nossos pecados, esse Deus desceu na segunda pessoa da Trindade, desceu se esvaziando, como está em Filipenses 2, assumindo a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana, sendo fiel até o fim, até a morte e morte de cruz. Deus desceu. Esse é o Natal, é o nascimento de Jesus, que é o resplendor da glória, é a expressão exata do ser de Deus vindo para que houvesse esperança para pessoas que mereciam condenação eterna, como eu e você. E Jesus não é um filósofo, não é um mestre, não é um professor, não é um ser iluminado. Quem diz isso não entendeu que as Escrituras revelam como ele sendo o próprio Deus que se fez carne para nos salvar. Eu preciso caminhar para o final dessa nossa reflexão, talvez tentando olhar aqui para esse texto e entender uma expressão curiosa que tem aqui. Porque o texto diz que o Deus que no passado falou em pedaços pelos profetas, mas que nos últimos dias, que é o período que nós vivemos até Jesus voltar, ele nos fala pela pessoa do seu Filho. Ele diz algumas coisas curiosas aqui sobre Jesus. Ele diz que foi em Cristo que ele fez o universo. Lembra de João capítulo 1? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e foi por meio dele que tudo que foi feito se fez, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o Verbo, está em Deus desde a criação. Segunda coisa que ele disse então, e eu repeti isso aqui várias vezes, Cristo é o resplendor
da glória de Deus é a expressão exata do seu ser e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Já falei isso daqui reiteradamente para mostrar como que Jesus é maior do que os profetas, os patriarcas, do que os anjos. Mas tem uma expressão aqui que eu queria terminar com ela. O versículo 3 de Hebreus, no capítulo 1, fala: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus nas alturas. Que é isso? O que significa que Deus, no seu Filho, purificou os pecados? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Muito além do que nós entendermos pelas lentes de Hebreus, que toda a Escritura, ela é uma série de pedaços de um quebra-cabeça que revelam a pessoa de Cristo. A gente aqui é apresentado a finalidade da vinda de Jesus. É a purificação dos nossos pecados. Como? Como? Muita gente entende isso errado. Muita gente acha que Deus, em Cristo, era como se fosse uma figura de um velho bonachão muito bonzinho, que as pessoas chegam e falam: eu menti, roubei, eu tive pensamentos pecaminosos, eu fui egoísta, e ele fala assim: não tem problema, tá tudo bem. Não entendeu nada, porque a Bíblia diz que Deus não deixa impune o pecado. Ao contrário, a alma que pecar, essa morrerá. Não tem uma estrutura mais dura do que a forma como as Escrituras revelam a tragédia do pecado. O pecado faz a separação entre Deus e os homens, porque Deus é santo, 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 e ele não pode se compactuar com o pecado. E pecado inclui as suas palavras, ações, mas também os seus pensamentos. Deus não pode compactuar com isso. Então, o que significa dizer que o resplendor da glória de Deus, Cristo, que é a expressão exata do ser de Deus, Cristo, que é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, Cristo, o que significa dizer que ele fez a purificação dos pecados? Bem, se a Bíblia diz que a alma que pecar precisa morrer, precisa receber a condenação e a ira de Deus, Jesus veio morrer no nosso lugar. Jesus veio receber a ira que eu e você merecíamos. Jesus veio experimentar o inferno que os meus pecados e os seus pecados atraíam para nós. É por isso que é algo fantástico você imaginar que Jesus, como diz Paulo em Romanos 5,8, que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando éramos ainda pecadores, sem merecimento, sem ter o que apresentar, sem termos credenciais, currículos, méritos, academia, nada que possamos apresentar para Deus para dizer: olha aqui o que nós temos. Nada poderia nos tirar de uma necessária condenação eterna. Mas Jesus se esvazia, vem no Natal para viver a vida que eu e você não vivemos, na perfeição que Deus exigiria de nós, mas para no final ele trocar de lugar conosco. Jesus purifica os nossos pecados quando ele diz: Pai, derrama a tua ira. Lembra-se do cálice? Se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. É a ira de Deus pelos pecados. Jesus diz: condena em mim. Eles podem ser tidos como justos e se tornarem filhos. Querido, deixa eu te dizer de novo da forma mais clara que eu posso: ninguém nasce filho de Deus. É uma mentira do mundo dizer, mas afinal todos são filhos de Deus. Não. A Bíblia diz que todos são criados por Deus, são criaturas de Deus. Mas é João, capítulo 1, versículo 12, que diz: mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Você quer entender, você quer experimentar a beleza da mensagem do Natal,
você primeiro precisa entender que, por sua natureza, você merecia a condenação eterna. Não há o que você possa fazer para que Deus venha te aceitar. Você precisa se quebrantar e entender que a natureza humana ela é pecaminosa. Você precisa ler um texto como esse de Hebreus 1 e ficar deslumbrado com o coração derretido. É sério que o próprio Deus se esvaziou, veio em forma humana, aquele que é a exata expressão do ser de Deus, aquele que é o resplendor da glória de Deus, que sustenta tudo com poder. Ele veio para dar a vida dele por mim. E quando você entende que Jesus deu a vida dele por você, você não apenas encontra meios para você viver de modo diferente, você recebe uma nova identidade. O próprio Deus te trata agora como filho, nos méritos de Cristo. É o que ele fez. Esse escritor de Hebreus, no capítulo 12, vai dizer uma coisa fantástica. Ele vai dizer que Deus, que o próprio Cristo, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fez caso da vergonha, mas ele suportou e agora ele está assentado à destra do Pai. Sabe, queridos, lá naquela cruz, Jesus enfrentou o abandono de Deus, a ira de Deus. Foi lá na cruz que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que Jesus experimentou a ira e o abandono do Pai na cruz? Para que eu e você, em Cristo, tivéssemos a convicção de que nunca mais seremos abandonados pelo Pai. Deus é tão justo que ele não condena um mesmo pecado duas vezes. Ele o fez na pessoa de Cristo. O meu e o seu pecado foram pagos na pessoa de Cristo. Então nós precisamos crer na obra de Cristo em nossas vidas e vivermos na estabilidade de já sermos filhos, já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Em Cristo já nos foram doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. É por isso que a nossa celebração do Natal, ela é tão efusiva, ela é tão profunda. É porque o Senhor Jesus mudou a nossa sorte e a nossa história. Vamos orar? Deus querido, louvado seja o Senhor pela pessoa de Jesus. Obrigado porque Ele é o clímax da Tua revelação. E é por Jesus que nós Te conhecemos mais. Obrigado porque Jesus se esvazia da vida por nós. Obrigado porque em Cristo nós temos novidade de vida. Obrigado porque nós podemos celebrar a nossa vitória eterna na pessoa, na obra do nosso Senhor Jesus. É em nome dele que nós oramos. É o nosso mediador. Amém. Louvado seja o Senhor. Deixe-me aqui lembrar uma coisa que é uma marca do nosso momento de pastoreio. A gente não olha as pessoas que nos acompanham, deixam aqui os seus pedidos de oração. É como se eu estivesse vendo Carlos Ribeiro, a Licênia Virgínia, a Delva, Enoí Araújo, Lucimar Ribeiro, Alexandre Moraes, Josivelte Maria, Aécia Farias, Ineide Silvestre, Fabiana, Viviane Fabrício, Pedro Ricardo, Adriano Araújo, Marcos Antônio, Verônica Mendonça, Miriam Brito, Marta Maria, Eliane Torres, Cláudia Rodrigues, Iracema Gomes, Demétrio Rodrigues, Neide Santos, Paulo Gomes, Lourdes Rangel, Débora Viana. Eita! Queria orar por você, por sua família, por todos os pedidos. Vamos orar? Pai querido, quero colocar nesse instante todos esses queridos aqui no teu altar. Queria, Pai, interceder pelas nossas famílias, pelos enfermos. Queria, Pai, que o Senhor visitasse os corações daqueles que têm talvez dificuldade de entender a obra de Cristo por nós, tão gloriosa salvação. Por favor, Senhor, que o Senhor se revele como a glória e a expressão exata do ser de Deus que veio fazer a purificação de pecados e nos dar novidade de vida. Que isso faça toda a diferença na nossa existência em nome de Jesus. Amém. Eu queria agora convidar aqui meus dois irmãos para nós louvarmos aqui rapidamente com o hino
apenas 2 estrofes. É o primeiro Natal, o primeiro Natal. Enquanto eles chegam, eu já solto aqui e eles estão vindo para cá. Venham aqui. Eis que um anjo proclamou. Só as 2 primeiras. Aqui a letra. Aqui a letra. Olha aí que beleza. O outro vai cantar ali atrás. Eis que um anjo proclamou o primeiro Natal a uns pobres pastores ao pé de Belém, que nos campos aguardar seu rebanho afinal suportavam da noite o frio também. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. De lá no céu, linda estrela surgiu, e no oriente brilhou com estranho fulgor. Veio à terra forte luz, que do céu lhe caiu, muitas noites ainda em fulgente esplendor. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Amém. Louvado seja o Senhor. Que Deus te abençoe.